Quase eu pedi o Alisson para vir aqui ver meu iPad também, que não queria abrir. A partir do verso de número 10. Diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, ou a Sara, né? Sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosura aparência, ou de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: a mulher dele, mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que considerem por amor de ti, e por tua causa me conservarem em vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se, né, junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e ele e sua mulher, e tudo o que possuía, até eles saírem do Egito. Oremos. Pai, fale conosco, aplica a tua palavra ao nosso coração. Tu és aquele que tem acesso ao nosso interior. Pessoas entraram aqui com expectativas que são supridas em ti. Pessoas entraram aqui acreditando que são provocadores de milagres, e há pessoas necessitando de milagres, e nós estamos diante daquele que pode fazer todas as coisas. Nos visite de forma poderosa. O Senhor que já habita em nós, mas o Senhor pode fazer desse lugar, dessa atmosfera aqui, uma atmosfera de milagre, como fizemos no momento profético. Em nome de Jesus eu peço isso e agradeço. Amém. Siga com fé, permaneça com fé na promessa, com fé naquilo que Deus nos prometeu, na aliança que Ele fez com você. Abraão foi chamado, Gênesis capítulo 12, e ele obedece, ele confiou na promessa de Deus, no chamado, e ele seguiu, ele saiu da terra e foi para onde Deus havia designado, ainda que ele não tinha encontrado a terra ainda em um momento. Mas o interessante é que mesmo ele sendo chamado por Deus, está diante de um propósito de Deus. O texto nos narra que Abraão passou por um momento de crise. Houve um tempo de crise na terra, e todos nós podemos passar por crises. Abraão, ele passou por crises tanto exteriores quanto interiores. Exteriores foi a fome, a seca, a terra padeceu. Interior, nós vemos que houve uma insegurança emocional. Mesmo diante de uma promessa, ele se sentiu inseguro. Então o próprio Abraão, que é chamado pai da fé, teve um momento de fraqueza, onde ele no caminhar teve uma fraqueza emocional e um momento difícil. Então ele pede para sua esposa omitir que ela era esposa, dizer: é minha irmã, ainda que também fosse verdade isso, mas há uma omissão de algo. O que isso nos ensina? E eu separei algumas coisas aqui que o texto nos ensina. Abraão era humano como eu e você, então por ser humano ele também tem suas dificuldades. Abraão tinha áreas a serem tratadas por Deus.
Abraão tinha insegurança emocional, como todos nós passamos, e Abraão buscou também, no momento de crise, segurança pelas suas próprias mãos, fazendo algo da maneira que ele achava certo. Alguém aqui já tomou decisões porque se sentiu apertado e ele achou que aquilo era certo e tomou uma decisão que trouxe algumas dificuldades? Se você fez isso, saiba que na Bíblia nós temos homens que também fizeram assim. Mesmo diante da fraqueza de Abraão, nós podemos olhar nas Escrituras que as nossas fraquezas não inviabilizam a promessa de Deus. E isso é fundamental para você. Ele, humano como você é, frágil como você é, mas as nossas fraquezas não inviabilizam a promessa de Deus, porque Deus está acima de tudo. Por isso, como título, eu falei, siga com fé. Mas como seguir com fé diante de crises que todos nós passamos? Como seguir com fé diante de momentos de fraquezas? E eu quero tentar extrair desse texto que nós lemos algumas ideias para nós nessa noite. E a primeira delas está no capítulo 12, no verso 11 e 12, que ele diz assim, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Ele diz assim, e eles vão olhar para você e vão querer me matar para poder ficar contigo. Dize, pois, que é minha irmã. Sabe o que esse texto nos ensina? Nos ensina que nós devemos vigiar constantemente. Diante de uma promessa, diante de uma visão que Deus nos deu, diante daquilo que Ele nos chamou, nós precisamos manter constante vigiar, um olhar sempre atento. Então Deus nos ensina nesse texto que nós precisamos vigiar constantemente. O cenário era de fome, ele precisou descer ao Egito. Lá a humanidade dele falou mais alto. Mesmo debaixo de uma promessa, ele tem uma humanidade que se manifesta e fala mais alto. Então ele apresenta a sua esposa que houvesse ali uma omissão. Se não fosse uma intervenção divina, coisas trágicas aconteceriam sobre ele. Mas Deus agiu com graça mesmo diante da fraqueza humana. Então Deus intervém e ajustou aquela situação novamente, trazendo uma revelação a Faraó. A graça resolveu tudo que Abraão não conseguiu resolver pela sua própria força. Deus intervém. Então, devido ao chamado dele, nós devemos manter o nosso nível de atenção constante. Ele deveria ter mantido o nível dele de atenção constante, porque ele estava debaixo de um propósito. Assim como nós, precisamos estar vigilantes, porque existe um plano de Deus sobre a sua vida. Existe um plano de Deus sobre a sua casa. Existe um plano de Deus na sua empresa. Existe um plano de Deus em tudo o que você faz, porque você não pertence mais a você mesmo. Alguém te comprou, alguém te guardou, te trouxe para si, e esse alguém tem um propósito na sua vida e na sua história. Por isso precisamos estar atentos, vigilantes, com atenção constante, com nível máximo de atenção em todo o tempo. Satanás, ele espera apenas um pequeno momento para nos dar uma rasteira. Eu tinha um amigo que ele dizia que o inimigo anda com sapatinho de algodão, para não fazer barulho, e quando você vê, ele te passa uma rasteira. E aqui é um momento onde Abraão desce o nível de atenção. E nesse momento, então, ele passa um momento de dificuldade, mas a graça soluciona tudo. Estava lembrando um amigo meu, pastor, contando uma história de um pastor conhecido dele. Esse pastor fez 75 anos, mais de 50 anos de ministério pastoral. E ele está encerrando a carreira. E haveria uma cerimônia. E nessa cerimônia ele seria honrado pelos 50 e poucos anos de ministério. A vida que ele passou servindo a Deus. Honra, ele estava jubilando.
mas eles honrariam esse homem. E naquele período entre onde ele parou de um ministério ativo, ainda que ele não aposenta, né, do ministério, mas ele sai do ministério ativo e ele vai entrar agora num ministério onde é mais tranquilo. Naquele intervalo de 10, 15 dias, esse homem que nunca tinha navegado na internet, descobriu a internet. E ao descobrir a internet, ele conversa com uma jovem. E ele marca um encontro com essa jovem, num lugar público. E desse lugar público, ele sai para um lugar mais reservado. E naquela conversa, ele acaricia essa jovem. Ele começa a conversar com ela de forma mais íntima. E passou um irmão da igreja lá. E achou aquela conversa interessante e ele tirou uma foto. Essa foto começou a andar nas redes sociais, divulgando aquele momento de fraqueza e fragilidade daquele homem. E aquele ministério que seguia como um exemplo, passa a ser agora um ministério exposto. Aquele homem, no momento de fragilidade, onde ele não vigiou, teve a sua vida exposta. E aquilo que ia ser um momento de honra e de celebração, passou a ser um momento vexatório. Essa história me lembrou também de um rei da Bíblia, chamado Davi, que depois de consolidar o seu reinado, a sua vida ministerial, ele agora, ao invés de sair para a batalha, ele resolve ficar na sua casa. E ele está no terraço olhando e vê uma mulher tomando banho. E aquela mulher tinha um esposo, mas mesmo assim ele traz essa mulher para os seus aposentos. E Davi, então, naquele momento, cai frágil. E para tampar aquele buraco na sua vida, ele ainda arruma outros pecados, que é expor a um homem para que ele fosse assassinado, e vem toda uma consequência. Além disso, no final, ele ainda faz um censo, onde ali ele deixa de confiar no Senhor para se garantir na quantidade que tinha o seu exército. O que esses dois exemplos, um de um homem no ministério, muitos anos, e de um rei, pode nos ensinar? Primeiro, guarde o teu coração até o fim, meu irmão. Esteja sempre atento e guarde o teu coração. Cuidado com o teu tempo livre. O teu tempo livre vai determinar o que você vai alcançar no teu futuro. Mantenha-se atento nas pequenas fraquezas. Fortaleça esses pontos fracos. Arrume alguém para que você possa confiadamente compartilhar as tuas dificuldades e fraquezas para orar junto. Fortaleça essas áreas. Não ache que você, perto de conquistar algo, que Satanás deixou de te perseguir. Ainda que esteja bem perto, ele está atento à sua vida. Por isso eu quero deixar isso muito claro. Vigie constantemente. Se você está perto de algo, de uma conquista, vigie mais ainda. Se você está no momento frágil, vigie mais ainda. Mantenha sua guarda alta, não relaxe em nenhum momento. O mundo espiritual não desiste de tentar nos derrubar. Você precisa estar sempre atento. Saiba que a vida cristã, quando alcançamos algum sucesso, o sucesso é um campo minado. O lugar de sucesso é um campo minado. Os aplausos podem nos impedir de ouvir a voz de Deus em certos momentos. Cuidado com os lugares que você anda, pois pode ser fatal estar no lugar errado, no momento errado, olhando para o lugar errado, como Davi estava. E mantenha uma vida de arrependimento que seja maior do que a vida do teu pecado. Que você se arrependa mais, que você se coloque mais diante de Deus, arrependido, do que você tem uma vida de pecado, de pecaminosidade. Segundo ponto,
Gênesis capítulo 12, verso 17, diz assim: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, ou Sarai, ou Sara, mulher de Abraão. Faraó viu as pragas, Faraó percebeu que algo estava errado, Faraó que percebeu que algo estava errado. Às vezes nós perdemos a noção dos sinais, às vezes nós nos perdemos quando o mundo espiritual está se levantando ao nosso redor, nós perdemos a sensibilidade espiritual. Então eu quero convidar você a hoje aguçar, entender o mundo espiritual ao teu redor, entenda os sinais que Deus está te enviando. Eu não sei se está vindo uma fraqueza no seu coração, se algo tem acontecido sobre você, se algumas coisas têm acontecido, precisamos estar atentos a esses sinais. Faraó entendeu os sinais, mas Abraão estava com dificuldade de entender os sinais. Deus tem nos chamado a termos discernimento, entender aquilo que está nos cercando. É importante discernir as coisas ao nosso redor. Deus faz distinção de um pecado intencional e voluntário para o pecado, para a condição que Faraó estava, não intencional e involuntário. Então Deus age com graça a partir do momento que ele percebeu que não havia voluntariedade em Faraó. Então Deus dá um escape. A graça se manifesta quando há algo que é involuntário. Mas há pessoas que estão intencionalmente no erro. Eles sabem que estão numa condição errada. Eles não procuram se ajustar. E isso traz um peso. A graça se manifesta quando há involuntariedade. Quando Abraão, ele agiu de forma a omitir a condição, Faraó entendeu que aquela situação punitiva tinha uma causa espiritual por trás. Nós então precisamos compreender isso. Faraó concluiu no meio dos sinais que algo estava errado. As coisas que têm acontecido na sua vida, você tem buscado entender da parte de Deus o que ocorre? Coisas que estão acontecendo com você, na sua casa, na sua família, no seu negócio, nos seus estudos. Nós temos um mundo espiritual nos rodeando, e precisamos aprender a discernir essas coisas. O que está acontecendo? O meu casamento vai mal, a empresa está mal, minhas emoções não estão tão boas, a espiritualidade não está boa, o relacionamento com Deus. Você precisa estar mais atento ao mundo espiritual que está te rodeando. Estou dizendo que uma circunstância negativa é Satanás tendo acesso à nossa vida? É claro que não. Mas às vezes nós precisamos conseguir entender o que está acontecendo, porque Deus está abrindo portas novas sobre a nossa vida e nos conduzindo para um novo estágio. Os sinais podem ser uma ação de Deus, da graça divina, nos dando oportunidades de mudança de vida. As circunstâncias podem nos levar a degraus maiores. As questões que estão nos cercando podem ser um impulsionamento de Deus para o nosso crescimento, mas pode ser também uma cilada do inimigo. Por isso precisamos entender, por isso a proximidade a Deus. Sabe aquela história quando a mulher já olha para o cabra e ele já sabe o que está acontecendo? Quando você fala algo e a sua esposa olha e você já entendeu tudo, mas ela só olhou, ela não falou nada, mas aquele olhar consegue te desnudar. É o discernimento que a gente precisa ter. Mas isso com Deus acontece com tempo gasto, com intimidade, com profundidade. Paulo, ele desejava fazer um percurso missionário. Atos capítulo 16, se você puder abrir. Atos capítulo 16, Novo Testamento. Esse texto para mim é extraordinário. Os 4 evangelhos,
Depois vem o livro de Atos, que a gente chama Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. É um livro histórico do Novo Testamento, que fala da história da igreja. Diz assim o texto, a partir do verso 6 até o verso número 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha que coisa doida. Paulo está indo para uma obra missionária e quem está impedindo dele pregar é o Espírito Santo. Verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que coisa linda! Ele está cumprindo a ordem genérica que Deus havia dado. Paulo, você é chamado a levar o meu evangelho a reis, aos gentios, aos judeus. E Paulo está seguindo isso. Mas nesse momento há uma vontade específica de Deus, que Paulo fosse para a Macedônia pregar, ali onde está os Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. E Deus dá uma visão para ele. Ele está fazendo a obra, mas o texto diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para aquele lugar. Ele seguia a ordem de Deus, mas Deus estava revelando algo a ele. E ele conseguiu discernir, Deus se revelou a ele. Eu acredito que Deus quer trazer isso à sua vida. Eu acredito que Deus está te levando para um novo estágio de entendimento da vontade dEle, de revelação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, de revelação de Deus em coisas que você vai fazer, em revelação de Deus em decisões que você vai tomar, de revelação de Deus de coisas que vão engrandecer o nome dEle na sua casa, na sua vida, na sua família. Decisões que podem ser simples ao seu olhar, mas que terão resultados extraordinários em Deus. Assim como Paulo, o texto diz que Paulo então vai à Macedônia, e ele prega. A igreja de Tessalônica surge numa pregação do apóstolo Paulo em 2 sábados. Ele ficou 15 dias naquela cidade. A igreja em Tessalônica surge desse momento. Depois ele vai pregar aos filipenses. Ele vai pregando naquela região, e igrejas vão surgindo, porque houve uma revelação de Deus. Deus quer trazer revelações, ensinos para você, instrução específica. Ele quer que o seu coração seja sensível, para que Ele possa revelar a vontade dEle à sua vida, te dar a direção, e o sucesso virá na tua casa, na sua família, em tudo que você colocar a mão vai prosperar. Como, pastor? Através da instrução de Deus aos seus filhos, do entendimento da palavra e da vontade dEle. Por isso, o que nós aprendemos aqui: continue cumprindo a vontade de Deus genérica, porque no momento específico Ele vai te dar a direção de uma vontade específica. Tenha atenção a todo e qualquer sinal que está acontecendo ao teu redor. Busque sempre em Deus a direção para a tua vida. Deus age com graça e auxilia os seus filhos quando nós não conseguimos compreender aquilo que Ele está revelando imediatamente. Então vai dar certo até o fim, porque quando você não conseguir discernir, e se você estiver fazendo o teu melhor, Ele vai agir com graça para te trazer para a vontade dEle. Entenda os sinais de Deus, aguce a tua visão espiritual, evolua no mundo espiritual, cresça no conhecimento, na intimidade com Deus, para você discernir as situações que estão te cercando. Voltando para Gênesis, capítulo de número 16. O bom do pastor é que a gente separa aqui os textos, né? Aí fica mais fácil, mais rápido.
Gênesis, aí a Bíblia cisma de fechar. Gênesis capítulo 12, verso 16. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Olha que interessante. Abraão fez uma escolha errada, mas isso foi superado pela graça de Deus. Deus agiu com misericórdia. Ainda que Faraó tratou bem a Abrão, a gente sabe que o resultado da prosperidade dele foi por causa da bênção de Deus. O único que podia fazer crescer os rebanhos de Abraão era Deus. E ele fez isso na vida de Abraão. Só que mesmo diante disso, Abraão, ele manifesta uma fraqueza, uma insegurança emocional. Algo que poderia destruir aquela situação, mas Deus age com graça. Então a graça de Deus demonstra que a fraqueza humana não inviabiliza a promessa de Deus. Ainda que haja fraqueza, a tua fraqueza não inviabiliza a promessa de Deus sobre a sua vida. E na realidade parece que Deus pega sempre aqueles que têm fraqueza em algumas áreas e faz algo extraordinário para que Ele seja glorificado. Deus não é limitado em suas ações. Deus não é limitado por causa da imperfeição humana ou da incapacidade humana. Deus está tratando isso em nós. O novo nascimento vem nos renovando. O Espírito que está em nós vai atuando, vai nos melhorando, vai mudando a nossa mente, a metanoia. Vamos sendo transformados. Ele vai renovando. A palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida, e Deus tem feito isso. Mas é interessante que mesmo diante disso, no momento de fraqueza, a graça é abundante, a graça transborda. E é interessante que a Bíblia nos apresenta essa condição humana, que quando nos sentimos fracos, ali que estamos fortes, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, quando ele, na sua condição humana de fragilidade, Deus diz assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo conclui: então quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quando eu não tenho força em mim mesmo é que a força de Deus se manifesta através de mim, ou se manifesta em mim. Isso também não é um condicionamento ou uma abertura para que você diga assim: então eu não vou fazer nada direito, não vou fazer nada bem. Não, você tem que fazer o seu melhor, e quando você não consegue alcançar aquilo que precisa, a graça vai sempre transbordar sobre a sua vida. Paulo entende que na fraqueza do homem, a dependência de Deus ocorre, que na fragilidade do homem, a mão poderosa de Deus que age. Nesse momento que nós estamos fortes em Deus, que na aliança que temos com Deus, ela é maior do que a fraqueza humana, que Deus prometeu e Ele cumpre. Eu gosto de um texto que está em Marcos, capítulo de número 16, verso de número 7. E esse texto eu quero ler com você, porque ele é muito importante para a nossa reflexão. Marcos capítulo 16, verso de número 7. A gente sabe que Pedro, ele diz não conhecer Jesus. E naquele momento, onde ele nega a terceira vez não conhecer Jesus, o texto diz que Jesus fita os olhos a Pedro. Jesus sendo julgado, e Pedro lá conversando, e quando ele fala pela terceira vez e o galo canta, o texto diz que Jesus olha nos olhos de Pedro.
Eu fico imaginando aquele olhar cortando a alma de Pedro. Eu fico imaginando aquele olhar rompendo com coisas dentro de si. Quando Pedro ele diz assim: se for necessário, eu morro por ti. E ele não conseguiu nem afirmar que conhecia aquele que estava sendo julgado. E aquele olhar foi penetrante, cortante. E Pedro poderia morrer naquela situação, morrer espiritualmente. Marcos capítulo 16, verso de número 7, diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Para os discípulos ele diz assim: diga para os discípulos que eles devem ir para Galiléia, e lá Jesus vai se encontrar com ele. Mas o único que ele cita o nome é Pedro. O único que ele diz assim: mas diga a Pedro também, porque Pedro foi o único que fitou os olhos de Jesus. Foi o único que no momento que ele diz: eu não conheço ele, foi o único que olhou nos olhos de Jesus e que pôde estar se sentindo diminuído, pequeno, incapacitado, frágil. E no momento de fraqueza, de impossibilidade, Jesus diz assim: chame Pedro também. Isso acontece sobre nós. Deus já te deu uma direção e Ele já te direcionou a algo. E a gente precisa lembrar todas as vezes que nós somos frágeis. E às vezes falhamos. Mas que as nossas fraquezas não inviabilizam a promessa de Deus quando não suportamos. E no momento de fraqueza, de fragilidade, que você se sente incapaz, Ele continua nos chamando pelo nome. Ele continua chamando os Pedros, Ele continua chamando aquelas Marias, Martas, João. Ele tem chamado pelo nome aqueles que no momento de dor estão se sentindo abatidos. Ele é aquele que sabe das fraquezas, e no momento que você se sente incapaz, Ele te chama pelo nome e Ele te chama para junto dEle. Ele dá uma direção específica, Ele vai à frente e Ele te chama para estar com Ele. Ele não desiste de nós, porque a sua fraqueza não inviabiliza a promessa dEle. O que você é incapaz, Deus pode fazer. Mesmo diante do erro, a bênção não se retira dos filhos daqueles que se arrependem. Deus nos trouxe até aqui, e Ele vai continuar nos conduzindo até a promessa se cumprir. Se Ele te trouxe até aqui, no momento que você se sente o pior, Ele vai te chamar pelo nome. Nós somos salvos pela graça. Somos chamados para viver numa aliança. E no momento que você está na aliança e você se sente frágil, Ele vai te chamar. Deus está chamando pessoas aqui pelo nome hoje. Pode você não estar ouvindo visivelmente ou audivelmente, mas Deus está chamando no teu coração hoje. Deus está gritando. E esse é o último ponto. Se você falhar, se arrependa, erga-se e continue. Gênesis capítulo 13, verso 1. Olha que texto extraordinário. Gênesis 13, verso 1. Até o verso de número 4 diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Aleluia.
Gênesis capítulo 12, verso 8. Quando Deus chama Abrão, é interessante que após a promessa e a aliança, Abrão vai sacrificar. E ele segue então a sua jornada. E no momento de fome e sede da terra, ele desce ao Egito. Só que nesse momento ele falhou. Ele mandou omitir, ele se sentiu inseguro. E ele tomou atitudes próprias, pessoais. E ele errou. E ao falhar, ele poderia se sentir incapaz. Deus age com graça e ele então sai do Egito de novo. Sabe o que ele faz quando ele sai do Egito? Ele volta para o lugar onde ele tinha feito uma aliança com Deus. Ele volta ao altar que ele tinha sacrificado e ofertado a Deus. E lá ele renova a aliança com Deus. Que coisa linda poder recomeçar em Deus. Que coisa extraordinária, se nós falharmos, podemos nos arrepender, nos levantar e continuar. Se você falhar, você pode se arrepender, se erguer em Deus, quando Ele nos chama pelo seu nome, quando Ele nos chama pelo nome, e nós podemos continuar, porque nele há graça e misericórdia. Ele segue até Betel novamente, lugar onde ele havia ofertado. Lá no primeiro ponto, eu falei que a nossa vida de arrependimento, ela precisa ser maior do que a nossa vida de pecado. E toda vez que a nossa vida de arrependimento é maior do que a vida de pecado, Deus nos dá a possibilidade de recomeçarmos. Ele nos dá a possibilidade de nos levantarmos de novo. Pode ser que às vezes a gente se sente culpado. Nossa mente, o inimigo vem nos acusar. Às vezes, pessoas que nós ferimos não querem nos perdoar. Às vezes, precisamos pedir perdão para pessoas e elas não querem nos perdoar. Às vezes, nós temos dificuldade de perdoar aquele que nos feriu. E às vezes, nós temos dificuldade de perdoarmos a nós mesmos. Mas esse momento é o momento de você voltar aonde você iniciou a sua caminhada. Voltar ao altar. Voltar à presença de Deus. E começar novamente. Se você pudesse colocar em pé.